urgente. Donald Trump vence e volta ao poder nos Estados Unidos. Estamos ao vivo com o nosso correspondente, Pedro Paiva, diretamente da Filadélfia. Pedro. Não, agora eu estou aqui em Washington, D.C., a capital, para onde Donald Trump volta, né, a ser um residente a partir de 20 de janeiro do ano que vem. Pois é, essa decisão aqui nos Estados Unidos, como vocês sabem, né, a apuração até todos os votos acabarem demora muito. A tradição aqui são os veículos de imprensa, né, que têm os seus grupos de matemáticos, enfim, que acompanham a apuração, vão declarando a vitória desses estados, porque a apuração em si demora para ser finalizada. Né? Ainda no fim da noite, Donald Trump tinha levado a Carolina do Norte, que é um estado que ele tinha carregado já em 2016 e 2020, e tinha virado a Geórgia, um estado que Biden tinha ganhado em 2020. Ambos por uma margem bem curta, mas ganhou. E tudo que faltava para Donald Trump era a Pensilvânia. Agora, no meio da madrugada, o The Hill, que é um site de política muito conceituado aqui nos Estados Unidos, compartilhando a decisão do Decision Desk, que afirmou que não tem mais como Kamala Harris vencer na Pensilvânia, declarou a vitória de Donald Trump como próximo presidente dos Estados Unidos. A Fox News também já declarou que Donald Trump venceu na Pensilvânia e não declarou ainda que ele foi eleito presidente, porque ainda não declarou quem saiu vitorioso no Alasca. Mas a gente sabe que no Alasca não tem disputa nenhuma, Donald Trump vai vencer lá, e com a Pensilvânia ele tem exatamente 270 delegados, que é o número mínimo para ser eleito presidente. Sendo que Donald Trump também está na frente em Michigan, está na frente em Wisconsin, está sendo visto como favorito em Arizona e, por enquanto, está na frente também em Nevada. Então, a gente pode terminar essa eleição com Donald Trump vencendo não só em um, como em todos os estados pêndulo. Pedro, antes da gente prosseguir na questão do Trump em si, quer dizer, a eleição foi catastrófica para os democratas, porque eles perderam o controle do Senado, perdem a Câmara dos Deputados, então é um poder absoluto para os republicanos, né? Um poder absoluto para os republicanos em um momento em que Donald Trump volta ao poder prometendo vingança. Né? Essa vem sendo a tônica da campanha do Trump desde que ele anunciou que concorreria à reeleição. Então, agora ele vai ter poder restrito, né, praticamente. E a gente está falando aí de uma maioria no Senado que até agora, por enquanto, está 51 senadores para o Partido Republicano, né? Um total de 100. Mas ainda tem outras corridas que estão ainda em disputa, e essa quantidade, essa maioria do Partido Republicano pode ser maior ainda. Joe Biden também, quando venceu a presidência, ganhou a maioria da Câmara e do Senado. Mas tinha uma diferença, a maioria do Senado do Biden era 50-50 com o voto de Minerva de Kamala Harris, vice-presidente aqui nos Estados Unidos, acumula a função de presidente do Senado. Porém, existiam 2 senadores do Partido Democrata que eram tidos quase como republicanos democratas, né, que fechavam com os republicanos em quase tudo. Se Donald Trump, dentro do Partido Republicano também, existem ali 2 senadoras, uma de Maine e outra do Alasca, que às vezes fecham mais com os democratas. Mas se Donald Trump, se o Partido Republicano consegue ganhar mais algumas dessas disputas que ainda estão em aberto, é muito provável, por exemplo, que os republicanos vençam em Montana, aí pode ser que Donald Trump, mesmo com essas senadoras do partido que tendem a ficar mais com os democratas, pode ser que mesmo assim ele ainda consiga uma maioria total nas votações que ele quiser. Então é um Donald Trump que volta ao poder com mais poder do que ele nunca teve. Pedro, eu estou vendo aqui, tanto o Washington Post quanto o New York Times, eles estão dando 247 delegados para o Trump e 213 para a Kamala Harris. Quer dizer, mas nenhum desses 2 sites está contabilizando ainda os números lá da Pensilvânia, né? Você acha que é essa a explicação? Em breve vão fazer essa contabilidade? Né? Exatamente. Agora, as chances matemáticas são praticamente nulas de Kamala Harris conseguir virar nesses estados, né? Se a gente olha para o mapa da apuração na Pensilvânia, a Kamala ela começou muito bem nos condados onde o Joe Biden venceu em 2020. Mas isso provavelmente veio do fato de que a Pensilvânia contou as cédulas vindas pelo correio de forma muito mais ágil nessa eleição. Então, quando começou com essa vantagem democrata das cédulas de correio. E depois que foi entrando a votação do dia, a gente foi vendo essa vantagem da Kamala diminuindo. Então, por exemplo, na Filadélfia, né, a Kamala Harris estava com uma performance 4 pontos abaixo do que o Biden teve em 2020. Então, agora, faltando pouquíssimos votos para serem apurados, é muito difícil que ela vá ter qualquer outra participação excepcional que faça com que esse resultado vire. Então, é muito improvável, né? E outra curiosidade que a Pensilvânia mostrou
que os condados do interior com forte população latina foram os que mais viraram em direção a Donald Trump. Donald Trump conseguiu reverter muito voto latino nessa eleição, mesmo com todo o discurso xenófobo, mesmo com todo o discurso anti-imigração, os latinos, principalmente homens latinos, aderiram ao discurso de Donald Trump, o que, na minha opinião, é absolutamente chocante, Atush. Pedro, eu estava previsto uma fala da Kamala Harris naquela universidade Howard, né, que é uma universidade praticamente, quer dizer, só de estudantes negros aí em Washington, e ela cancelou a fala dela. Como é que está o clima, na verdade, na campanha da Kamala Harris? É um clima de derrota? Você acha que ela pode admitir a derrota ainda nessa noite? Não sei se vai admitir ainda essa noite, eu imagino que deva admitir amanhã de manhã, tal qual fez Hillary Clinton em 2016. Eu estava na Casa Branca, né, acompanhando a apuração durante a noite, e aí eu resolvi, antes de ir para o hotel, passar lá em frente dessa festa de apuração da Kamala Harris, né? Mesmo depois que já tinham anunciado que Kamala não falaria na noite de hoje, porque eu queria ver como que estava o clima. E o clima, Tuxa, era exatamente a festa que virou um enterro, né? Então, as ruas em volta eram vários apoiadores da Kamala Harris, todos tristes, enfim, não tinha qualquer energia. Naquele momento, já estava bem nítido a Harris vencer essa eleição, estava ficando muito direito, né? A Kamala entrou com várias possibilidades de caminho de vitória, mas a gente viu esse caminho ficando cada vez mais estreito, tendo que passar por Michigan, onde no condado com a maior população árabe e muçulmana, a Kamala teve 8 pontos a menos do que o Biden teve em 2020, passando por Wisconsin, onde a gente também está vendo números difíceis para Kamala Harris, ainda tem ali alguma chance, a depender do voto de correio, mas a pesquisa boca de urna mostrou que lá os independentes de última hora decidiram mais por Trump do que por Kamala, então também vai ser difícil. E, claro, esses números da Pensilvânia, todos indicando que ela tendo uma performance menor do que o Biden. Então, já era uma energia de derrota, e eu acredito também um grande trauma, né, Tuxa, porque as pessoas já passaram por isso em 2016, né? Eu acho que em 2016 ainda de uma forma ainda mais traumática, porque existia uma segurança muito grande de que Hillary seria eleita, mas nesse ano eu também sentia que existia uma confiança muito grande dos eleitores da Câmara, principalmente durante a última semana, né, que a gente viu uma mudança de momento mais focado na campanha da Câmara, né? Teve o comentário no comício de Donald Trump sobre a ilha de lixo no meio do oceano. Isso, né, parecia estar tendo um impacto muito grande na comunidade latina na Pensilvânia, mas como a gente viu, parece que esse eleitor ficou mais convencido pelo discurso da economia de Donald Trump do que no discurso em si xenófobo, enfim, preconceituoso, terrível, daquele comício. Então já estava nesse clima de derrota.